título da mensagem de hoje é Acessando o Melhor de Deus. Acessando o Melhor de Deus, está ali o título da nossa mensagem. Efésios capítulo 3, eu vou ler do verso 11 ao 13, está escrito assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia. Temos o quê? Ousadia. E acesso com confiança. Acesso com qual palavra? Confiança. Pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Deixa para mim o verso 12, por favor, Ana. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Há um propósito de Deus para nós. Paulo, no capítulo 3, fala sobre esse propósito. Ele é estabelecido através de Jesus. Jesus morre para que esse propósito seja estabelecido. Ou seja, irmãos, da parte de Deus, não tem como dar errado. E eu vou dizer, e eu desejo que o Espírito Santo me ajude a atrapalhar o mínimo possível o que ele tem para fazer, porque se eu não atrapalhar, está ótimo, o Espírito Santo tem o melhor para entregar para a gente. E você também não se atrapalhe, deixa Deus ministrar profundamente a tua alma. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo, conosco, é com a gente. Aí alguém vai dizer, não pastor, comigo não, porque eu sou muito bichado. Pois é, e Deus já conhecia o quão bichado você é, e mesmo assim, mandou Jesus morrer pelo bichado que você é. Não pastor, eu sou um traste, ele morreu por você também, traste. Que isso pastor, o senhor está me chamando de traste? Não, eu só estou concordando com você, porque primeiro eu preciso concordar, depois eu ajudo você a vir para o meu lado, você vai entender que você não é nem bichado, nem traste, você é uma pessoa preciosa, lavada, remida, salva pelo sangue de Jesus. Mas se eu começar discutindo com você, dizendo que você está errado, aí você vai fechar o coração e eu não consigo pregar. Então primeiro eu concordo que você é bichado, traste, o que mais você quer dizer que é? Não pastor, não sou nada disso, está vendo como já mudou? Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui com autoestima baixa. Nós vamos sair daqui, e eu não vim pregar autoestima, eu vim aqui pregar realidade, quem nós somos em Cristo Jesus e o acesso que temos, e devemos desfrutar desse acesso. E eu duvido você sair daqui com autoestima baixa, depois de saber tudo aquilo que Deus tem para falar com você hoje. Deus tem um propósito, tinha um plano, um propósito, e disse, vou executar, e não vou enviar nenhum anjo. Eu podia mandar um anjo especial, não vou. Podia mandar só a palavra, não, vou mandar o meu filho vai nascer em forma de homem, vai sofrer, vai passar tudo que tem que passar, mas o meu propósito vai se cumprir. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre. Deus cumpriu a parte dele. Agora assuma, você tem acesso à presença de Deus, e a presença de Deus, primeiro tópico de hoje, é o melhor de Deus. Nada se compara. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Na NVI diz que nós temos livre acesso. Vai além ainda. Na Almeida diz acesso com ousadia, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Põe para mim o primeiro tópico de hoje, por favor. Primeiro tópico de hoje: não há nada maior e mais importante que a presença de Deus. Pastor, meu casamento está ruim. É ruim isso. Mas mesmo com o casamento ruim, você ainda tem a presença de Deus disponível. Eu não estou dizendo que é bom você ter o casamento ruim, pelo amor de Deus. Nós oramos por restauração de casamento, oramos para que você desfrute do amor que jamais acaba. 1 Coríntios, Paulo escreveu isso, está na Bíblia, é direito nosso, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas você pode estar com o casamento acabado, você pode estar enfermo. Quem está fazendo a leitura da Bíblia conosco, diga amém. Quem não está, pega, está lá na rede social, você precisa, pede para alguém, manda, está lá na página da igreja do Face, no Instagram, plano de leitura em ordem cronológica, começamos já 1º de fevereiro, você entra agora que dá tempo de você alcançar a gente tranquilamente, e esse ano você não vai terminar sem ler a Bíblia.
Porque tem muita gente que quer acesso à presença de Deus. Põe o título, não, já tem aí, ó. Qual que é o título da mensagem de hoje? Me ajuda aí, vocês lembram? Qual que é? Acessando o quê? Qualquer coisa? Acessando o que der para acessar? Acessando o quê? Me ajuda? O quê? É porque eu preciso colocar um monitor aqui para mim. Nós vamos comprar uma TV aí de 50 e 20 polegadas, aí, aquelas bem cabulosas, LED fininha, para colocar lá, que aí o pessoal do louvor não tropeça na letra, eu não preciso ficar olhando lá para trás para ler, eu prego olhando para vocês e lendo o que vocês estão lendo. Em nome de Jesus, nós vamos colocar em breve aí. É mais uma das aquisições, é para a gente ir melhorando. Mas acessando o quê? O melhor de Deus. O melhor. O melhor. Está disponível para nós acessarmos o melhor de Deus. E o primeiro tópico, e esse é indiscutível, é que o melhor de Deus, não há nada maior e mais importante que a presença de Deus. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, Ele preenche, a presença dEle está ali. A gente vai fazer uma bobagem, a presença dEle está ali, nós já vamos chegar nesse tópico daqui a pouco dizendo, não faça essa bobagem. Nós já fizemos uma bobagem, a presença dEle está ali dizendo assim, eu não desisti, vamos voltar, vamos recomeçar. Não há nada, coloca isso no teu coração, não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais importante do que isso está bem resolvido no coração de alguém? Ele te abandonou até aqui? Prova disso é que você está aqui, eu estou aqui. A gente pode ter se sentido por viver por emoção abandonado. Em alguns momentos nós nos sentimos sozinhos, quando decidimos viver pelo que sentimos e não pelo que cremos. Pedro andou sobre as águas, talvez pensando que algo mágico aconteceu nas águas. Não, ele andava na presença, ele andava sob a palavra de Jesus. Como quando lançaram a rede e fizeram aquela pesca maravilhosa, lançando sobre a palavra, ou debaixo também, debaixo da autoridade da palavra, aí é sob a palavra, mas eles lançaram a rede, assim como Pedro saiu do barco, firmado na palavra e debaixo da autoridade da palavra, a presença de Deus, a presença de Jesus, fez Pedro andar sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos da presença de Jesus, quando Pedro andou sobre as águas, Jesus saiu dali, sumiu, desapareceu? Jesus continuava ali. Mas ele foi olhar para o vento, ele foi olhar para a força das águas. Sabe, quando a gente tira os olhos da presença de Deus e coloca os olhos em qualquer outra coisa, que a gente começa a afundar na vida. Quantas pessoas já entraram numa igreja com o coração limpo assim, a palavra melhor que eu quero é um coração mais simples, humilde, essa é a palavra. E chegaram naquela humildade, e receberam uma palavra de Deus. Foi um lugar, aqui ou em qualquer lugar, foi um lugar onde a palavra foi pregada para eles, onde oraram por eles, onde teve louvores e tudo. E no primeiro momento a pessoa disse, meu Deus, obrigado, meu Deus, eu não merecia tudo isso, o Senhor me ama, que maravilhoso, que culto, que encontro, que palavra, que tudo. Passado um tempo, a pessoa vem e começa a falar assim, o pessoal do louvor, o pastor, o som, a parede, o chão, o banheiro, tirou os olhos da presença. Está começando a olhar para outra coisa. Teve uma pessoa que não me olhou direito. Não, mas quando a gente entra, quando a gente está começando com Jesus, a gente está de olho interessado acima de tudo em uma coisa. O que é? A presença de Deus. Não fique no lugar onde falta a presença de Deus, não fique. Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Ele não fala em todo lugar, porque tem lugar que as pessoas não querem ouvi-lo. Mas onde Deus está falando, faça questão de estar presente. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. Homens podem construir mega estruturas, homens podem conquistar, pessoas podem fazer a viagem dos sonhos, pode fazer o que quiser. O que satisfaz o ser humano plenamente é só a presença de Deus. Nada é maior. Agora, em Efésios 3:12, volta ao versículo aí para mim, por favor. Está nos mandando acessar essa presença. Sabe por quê? Porque Jesus morreu
para nos tornar filhos de Deus. E um pai espera que os seus filhos se acheguem a Ele como? Com confiança e ousadia. Imagina como eu me sentiria se o Rogerinho e o Israel olhassem para mim um dia, ou alguém chegasse e dissesse assim: o Rogerinho, ele está doente, ele está com um problema sério. Ah, mas o que é? Ah, é um problema tal. Aí eu vou lá: Rogerinho, você está com esse problema aqui de saúde, ou por causa de uma falta de um alimento, e por que você não falou para mim, filho? E uma pessoa veio me contar: ah, papai, sabe, eu fiquei sem jeito, eu fiquei com medo, eu fiquei desconfiado, eu me senti inseguro. Filho, se abre. A gente passou o mês de janeiro falando de paternidade, e não tem como falar de Deus e não falar de paternidade, vamos falar o ano inteiro. É que janeiro a gente mergulhou mesmo. Filho, tem que se abrir. O pai está esperando o filho chegar com ousadia e confiança. Nós não estamos falando sobre desrespeito, nós mantemos o respeito, o temor. Esse temor é respeito, não é medo, é respeito. Mas ousadia, confiança. Quantas pessoas têm medo de se achegar à presença de Deus? Agora a Bíblia está dizendo que a gente não precisa ter medo, que a gente pode chegar com confiança, que a gente pode chegar com ousadia. Irmãos, se nós não precisamos ter medo de chegar à presença de Deus, que não existe nada maior, que dirá diante dos problemas que nós enfrentamos? Você não precisa ter medo diante do problema, não. Quem é maior, Deus ou seus problemas? Quem é maior, Deus ou a enfermidade? Deus ou o pecado? Deus ou o mundo? Deus ou a violência do mundo, corrupção? Deus é maior do que tudo isso e disse: não tenha medo, pode chegar na minha presença com confiança e ousadia. Por que você vai ter medo de outras coisas? Não há nada maior, não há nada mais poderoso do que a presença dEle. E Ele chama para a presença dEle e diz: não tenha medo de se achegar à minha presença. Então eu quero te dizer, não tenha medo de encarar os desafios da vida. Encare cada um deles na presença de Deus, porque essa presença é maior do que esses desafios. E essa presença está disponível para mim e para você, através do sacrifício de Jesus. Chega com confiança, chega com ousadia. Não existe uma riqueza maior que a gente possua. A maior riqueza que a gente tem é o acesso à presença de Deus. É como se você tivesse uma passagem. Ah, pastor, o meu sonho era ganhar passagem para viajar para não sei aonde. Eu tenho uma ótima notícia para te dar e talvez você não tenha percebido. Você tem passagens renováveis, todos os dias elas se renovam e a todo instante se renovam. A presença de Deus, a todo instante Ele está dizendo: estou te dando uma passagem, entra em nome de Jesus, vem em nome do meu filho, chega perto de mim em nome do meu filho, fala comigo, abre o coração, vem para o meu colo. Irmãos, Deus quer cuidar de você e de mim. Chegue com confiança. Chegue com ousadia, nada é mais rico do que isso. Jesus nos ensinou algo em Mateus capítulo 7, vamos lá, Mateus 7. Segura aí Efésios, que daqui a pouco a gente volta aí, tá? Mas vamos lá, Mateus 7. Mateus capítulo 7, o Mateus 7 entrou aqui por culpa da Jennifer, porque domingo na abertura ela leu Mateus 7, aí ficou no meu coração quando estava preparando a mensagem hoje, veio, verso 7 e 8 a gente vai ler: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, o que acontece? Recebe o que busca e ao que bate. Segundo tópico da mensagem de hoje: Deus nos deu liberdade para pedir. Temos liberdade e incentivo. Não é só direito. Uma coisa é você ter direito a algo, outra coisa é alguém te incentivar, te estimular. Irmãos, aqui é Jesus no Sermão da Montanha, no meio de um monte de bem-aventurança. Bem-aventurado se você apanhar, bem-aventurado se você perdoar, bem-aventurado. Eu estou aqui falando de um jeito simples, tá? Pelo amor de Deus, não está escrito desse jeito. Eu só estou aqui
Aí Jesus para e diz: peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam e as portas se abrirão para vocês. Perceba que Jesus faz um parêntese no meio da sua mensagem mais importante, conhecida, famosa, importante que eu digo, a que mais ecoou. O Sermão da Montanha nos serve de norte para a vida toda, padrão de vida, Sermão da Montanha. E Jesus nos estimula, nos incentiva a pedir. Ele falou: peçam. Aí alguém diz assim: não, sabe, eu já nem peço nada para Deus. Ah, irmão, nós estamos num momento agora que é muito comum isso aqui. Na atual conjuntura, só de estar vivo não tem direito a pedir mais nada, só agradecer. Desculpa, eu acho lindo, poético, fantástico. Já falei essa bobagem também. Mas aí você agradece pelo ontem e não pede nada para hoje. Deus me protege, me guarda, continua aqui comigo, me ilumina, me dá sabedoria. Ou tanta outra coisa que a Bíblia manda a gente pedir. A Bíblia manda pedir sabedoria, Tiago falou isso. Ai, que isso? Deus não se irrita de ouvir você pedindo a Ele. Agora eu imagino que entristece o coração de Deus ver você e eu murmurando por algo que a gente nem pediu para Ele. Volto para o exemplo do filho. Aí está o meu filho lá no fundo do salão, lamentando. Chega alguém e ouve que ele lamentando. O que o Rogério está murmurando aí? Não, porque ele queria água. Por que ele não pediu para mim que eu dava para ele? Irmão, nós precisamos falar com Deus. Eu não estou falando para você chegar e fazer uma lista e dizer: Deus, amanhã eu quero helicóptero lá no céu. Não estou falando nada dessas bobagens, gente. Nós estamos falando de coisas de Deus. Eu estou falando com gente aqui que está buscando intimidade com Deus, amém? E não é errado também você pedir: Deus, eu quero prosperar. E prosperar não tem a ver com ser rico aos padrões do mundo. É ser uma pessoa bem-sucedida, realizada com aquilo que tem. O que você tem, você pode servir o próximo. Pode servir o reino, pode servir sua família. Peça. Ele está incentivando. Mas peça com sabedoria. Antes de pedir, ouça. Ouça o que ele tem a dizer antes de pedir. Porque a Bíblia também diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes a gente pede por egoísmo, às vezes a gente pede por competir. Não, eu quero ser melhor do que alguém, então eu quero algo melhor do que o outro tem. Pede por inveja. Não, peça porque Deus lhe deu uma orientação na palavra. Peça porque Deus lhe direcionou na palavra. Peça porque tem a ver com o seu propósito de vida, tem a ver com o projeto que Deus tem revelado ao seu coração, que Ele tem com você. Mas peça, fale, Ele está incentivando. Temos liberdade e incentivo para pedir. Isso é lindo. E não é só coisas naturais, na verdade é muito mais as coisas espirituais e estruturais. As materiais vão vir como consequência. Gente mais bem organizada espiritualmente, emocionalmente, em tudo, naturalmente vai conquistar mais também. Quem concorda aí, diga amém. Vamos para Hebreus capítulo 3. E aí eu vou falar do terceiro tópico dessa mensagem. Sobre acessar o melhor de Deus. Nós vamos falar de 7 tópicos importantes para quem quer acessar o melhor de Deus. O primeiro, não há nada maior e mais importante que o quê? Que a presença de Deus. Segundo, temos liberdade e incentivo para pedir. E o terceiro, qual que é? Hebreus 3, verso 6, está escrito assim: mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O verso 5 está falando sobre Moisés, que foi fiel em toda a sua casa. O que é isso? Moisés andou na presença de Deus, ensinou sua família a andar na presença de Deus e ensinou Israel, a casa que Deus deu para ele cuidar, andar na presença de Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés não entrou na idolatria, e quando o povo entrava, ele os repreendia. Moisés foi fiel em sua casa. Só que a casa de Moisés era de um relacionamento exterior. Era daqui para lá, de lá para cá, falavam uns com os outros. Jesus já é outro nível. Porque Jesus é fiel em sua própria casa, porque Ele faz de nós a morada dEle.
Ele faz de nós a morada do seu Santo Espírito, do Espírito Santo da Trindade, da Santíssima Trindade. E Jesus faz uma obra muito maior, mas note que mais uma vez a gente vai ver, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme o que? A confiança e a glória da esperança até o fim. Eu acho interessante quando eu leio versículos como esse, eu acho que eu particularmente, e respeito quem pensa diferente, acho que tem muita coisa que realmente dá para a gente pensar de uma forma e de outra, mas algumas não. Mas aqui, está dizendo, se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Para mim, na minha humilde concepção, esse é um dos versículos que derruba aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se fosse salvo para sempre, uma vez salvo, não precisaria conservar firme a confiança. Fui alcançado, Jesus é sobre a minha vida eternamente, acabou, eu vou para o céu. E está dizendo que Ele é sobre mim se eu conservar. Alguém acha que pode entrar no céu sem Jesus? Pode entrar no céu sem Jesus? Agora está dizendo que Cristo, sobre a sua própria casa, que somos nós, se, condição, está condicionando. Se não fizer, não vai. Se não fizer, não habita. Se não fizer, não somos a casa. Essa morada, essa habitação. Mas, só abrir um parêntese aqui, o ponto-chave aqui é confiança firme, para que Cristo esteja em nós. Nós precisamos acessar o melhor de Deus, e Cristo, o Filho, é o melhor de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o melhor que nós podemos ter da parte de Deus, é a presença de Deus através da Trindade. Quem está entendendo? É o melhor. Então, conserve firme a sua confiança. Nós falamos de confiança no início da leitura hoje já? Falamos ou não falamos? Ousadia e confiança. Agora, aos Hebreus está falando sobre conservar firme a. Mas ainda em Hebreus, vamos para o capítulo 6, e eu já vou ler o tópico com vocês. 6 não, vamos para o 10. Vamos para o 10. Olha o verso 19, eu gosto muito desse texto aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Já lemos sobre ousadia hoje? Ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de quem? De Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Para um instante aqui, ó. Nós estamos falando muito sobre ousadia e confiança para acessarmos o melhor de Deus. Diga comigo, ousadia e confiança para acessar o melhor de Deus. Guarda isso. Não dá para ser uma pessoa totalmente 100% inseguro, 90% inseguro e pensar que vai acessar o melhor de Deus. Hoje, irmão, muito da nossa insegurança vai cair por terra e nós vamos sair daqui cheios de fé. E é essa fé que nos dá ousadia e confiança para acessar o melhor de Deus, a sua presença, a sua intimidade, a sua glória. Ousadia e confiança. Ousadia e confiança. Tem gente sofrendo porque não tem ousadia para orar, tem medo. Tem gente sofrendo porque não tem confiança nas orações que faz, tem medo. Faz orações religiosas, faz por fazer. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas não tem coragem. E quando eu falo tem gente, eu estou no pacote. Eu e você, quantas vezes? Quer ver? Já dou esse exemplo várias vezes, mas vamos lá. Quem é que já foi num velório e orou baixinho para o outro ressuscitar? Diga eu. Eu também. Orei baixinho. Mas se tivesse com ousadia mesmo, tinha orado em voz alta. E passado vergonha. A menos que fosse uma direção de Deus. Porque se Deus der a direção, você pode orar que o outro ressuscita. Mas se não é direção, não adianta. Pode passar o dia inteiro gritando. Mas por que não oramos em voz alta? Porque não queríamos passar vergonha. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Fé é ter coragem de passar vergonha se for necessário. Eu gostei que eu já vi que a Dai está anotando já isso aí. Fé é ter coragem de passar vergonha, às vezes, se for necessário. Eu não estou dizendo que você vai passar vergonha toda hora, não, mas às vezes, se for necessário, eu vou passar vergonha. Mas eu vou agir por fé. Eu vou me mover por fé.
Mas sabe o que acontece? O tempo vai passando e a gente prefere ser politicamente correto do que ser de fé. E pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre levantar armas em guerra e começar a brigar com todo mundo, e vocês são do diabo, eu sou Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre os nossos posicionamentos em Deus. Há muitos posicionamentos que nós não temos coragem de assumir, porque a gente tem medo de passar vergonha. E aí nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a nossa intimidade com Deus. A gente está mais preocupado em quem os homens vão dizer que nós somos, do que em quem Deus vai dizer que nós somos. A pergunta é, qual reputação é mais importante para mim e para você, no céu ou na terra? Quando a gente entra com ousadia e confiança, a gente está dizendo mais ou menos assim: eu acredito no que Deus deixou escrito para mim, eu acredito no sacrifício de Jesus, eu acredito na obra que foi feita em meu favor, e entendo que não há nada melhor do que a presença de Deus. Por isso eu entro, eu desfruto dessa presença. Sabe, a gente não ora tanto quanto deveria orar, porque a gente ainda não entendeu o quão é bom estar na presença de Deus. Quanto mais você vai se relacionando com Deus na intimidade, você vai querendo mais conhecê-lo. Confiança de novo. Vamos lá, versículo 21. Então, já vimos aí que tem que entrar com ousadia pelo sangue de Jesus. Outro detalhe só antes de ler o 21. No 20 fala, pelo novo e vivo caminho. Pastor, por que eu me sinto inseguro? Ah, pastor, eu não acesso o melhor de Deus porque assim, parece que é dar um tiro no escuro, parece que é andar no escuro. É, porque está escrito que é andar pelo novo e vivo caminho. Novidade. Para Pedro andar sobre as águas era algo novo, para Moisés estender o cajado no mar Vermelho era algo novo, e tantas coisas. Irmão, quem aqui teve experiência de um testemunho, uma bênção, um milagre de Deus na tua vida, porque você creu em algo que até então nunca tinha acontecido na tua vida? Dá um glória a Deus aí. Aí a gente canta bonitinho, eu quero viver algo novo. Aí Jesus fala, então ora. A gente não ora. O enfermo fica diante da gente, a gente não ora. A gente pega um comprimido. E pelo amor de Deus, eu não estou falando contra remédio não. Mas a gente não se dá nem ao trabalho de primeiro fazer uma oração pela pessoa. Eu quero hoje te encorajar a acessar o melhor de Deus. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua restaurando, Deus continua encorajando, Deus continua abrindo portas, Deus continua fazendo o impossível, o extraordinário, o sobrenatural. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. E muitas coisas são novas. Muitas coisas são assim, a gente fala, mas eu não sei. Pois é, mas eu creio. Eu não vou viver pelo que eu sei. Eu não vou viver por onde eu me sinto confortável. Eu vou viver por onde eu entendo que é direção de Deus para mim. Não é onde é mais confortável para mim. Verso 21 diz assim, ó. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos o quê? Firmes de novo. Ó, palavra firme de novo entrando. A confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Entre com ousadia, entre com fé na presença de Deus. E aí está dizendo, permaneça firme. Terceiro tópico dessa mensagem é exatamente sobre isso, põe aí. Entre com ousadia e confiança. Respeito sim, temor sim, mas não desconfiança, não medo, não pavor. O nosso Deus nos ama, Ele é nosso Pai de amor. Entre com ousadia, entre com confiança. Pastor, mas é porque às vezes eu erro, e eu também, e todo mundo erra. Põe o Efésios 3,12 aí para a gente. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A pergunta é, nós conhecemos o caráter de Deus? Porque quem conhece o caráter de Deus, crê nele. Mas a falta de conhecimento do caráter de Deus faz a gente levar a nossa ideia, a nossa mentalidade, aquele Deus carrasco, mal que a religião tentou ensinar para a gente. A falta de conhecimento do caráter de quem Ele é, do que Ele fez para nos ter com Ele, Ele fez, já sabendo como a gente era,
já sabendo que alguém dizia, eu sou um lascado, já sabendo, pastor, mas é que eu fiz muita coisa errada, e você acha que Deus não sabe disso? Ele sabe, e mesmo assim, entregou o próprio filho para morrer. Não é para passar um pano e dizer está tudo bem, não, é para dizer assim, ei, toma uma decisão que a gente muda a sua história, toma uma decisão que eu te ajudo nisso, você não está sozinho. O caráter de Deus é o caráter do Cristo que diz assim, ó, mais ou menos assim, tá? Eu só vou. Quando eu fui para a cruz, todos me abandonaram. Quando eu for para a cruz, todos vão me abandonar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estarei com vocês todos os dias. Mesmo que vocês vão para a cruz, eu estarei todos os dias até a consumação dos séculos. Tem a ver com quem Ele é e não com quem nós somos. Ele não disse, eu estarei com quem é bonzinho. É claro que Ele disse que estará com aqueles que vão em nome dEle. Aqueles que vão seguir a palavra dEle. Aqueles que vão anunciar o amor, a graça, a glória, a bondade, a virtude dEle. Mas Ele prometeu estar com esses até ou principalmente nos piores dias da nossa vida. Ei, acredite, Deus está com você e comigo, inclusive, principalmente nos piores dias da nossa vida. E aí alguém vai perguntar, então por que eu passei por tudo aquilo? E na verdade a pergunta deveria ser, imagine se Ele não estivesse presente, como teria sido muito pior. Imagine se Ele não estivesse presente, eu realmente não teria suportado. A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar Deus. Olhe com confiança, olhe com ousadia. Eu tenho um Pai de amor, eu tenho um Deus que me ama. Ele é muito grande, eu sou muito pequeno e mesmo assim Ele me ama. Eu tenho ousadia para orar, Pai nosso. Eu tenho ousadia para dizer, Abba, Pai, Papai. Eu tenho confiança. Hoje e ontem a pastora, junto com o Rogerinho, meu sogro, saímos para resolver uma questão de família, uma bênção inclusive, que está, uma porta que está se abrindo de uma questão familiar. E fomos, né? Porque a gente às vezes sai bastante para resolver BO. Mas quando é bênção também tem que chamar a gente. E graças a Deus a gente foi resolver uma situação de uma bênção. E fomos para analisar e ver se era interessante mesmo, até uma oportunidade de um negócio, de investimento. Tenho pedido a Deus há um tempo, e eu não vou precisar gastar dinheiro nenhum, até porque não tenho no momento, mas é uma situação que surgiu. E com todo mundo que a gente, às vezes tem um pouco mais de intimidade, ou proximidade que a gente compartilhou, todo mundo, é bênção. Mas antes de sair do local e definir qualquer coisa, pergunta para a pastora o que eu fiz. Falei, agora vamos orar? Todo mundo, nossa, mas maravilhoso, todo mundo feliz. Falei, mas vamos orar. Senhor, se esse é o melhor do Senhor para nós e para o outro pessoal envolvido numa coisa, que o Senhor abençoe. Se não for, não, está tudo bem. Se esse for o melhor do Senhor, Deus, nós vamos receber com alegria. Mas se não for, está tudo bem. Eu tenho a tua presença. Eu tenho o Senhor comigo. Sabe, irmão? Tem gente que era muito mais feliz, e pelo amor de Deus eu não estou fazendo apologia a viver no sofrimento, ou na miséria, nada disso. Mas tem gente que era muito mais feliz enquanto vinha com a família de ônibus para a igreja. Comprar um carro só vem se pegando pelo caminho, só discórdia, só inferno, confusão. O carro é o motivo da briga da família, porque um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Antes, quando era de ônibus, todo mundo falava, vamos para a igreja, né? Não tem outro lugar para ir, porque o carro você vira o percurso a hora que quiser. Quem está entendendo? Estou falando contra você prosperar e ter seu carro? Que Deus abençoe e cada um prospere e tenha seu carro novo, em nome de Jesus. Mas que seja para a glória de Deus. Que nunca, qualquer coisa que Deus te der ou der para mim, se torne mais importante do que a presença dEle. Nada. Nada se compara. Chegar e dizer, papai, eu tenho a tua presença, isso é tão maravilhoso. Quarto tópico, Isaías 59, vamos lá. Quarto ponto, sobre acessar o melhor de Deus. Em cada virada de ponto eu vou recapitulando para ficar bem alinhado aí. Eu creio que você também, muita gente é sábio e anota ou assiste depois quando estiver lá disponível.
também editado no YouTube. Quando eu falo editado é que tira, fica só a mensagem e tal. Primeiro tópico, não há nada maior e mais importante que a presença de Deus. Segundo, temos liberdade e incentivo para pedir. Terceiro, entre com ousadia e confiança. E não é para pôr os tópicos nessa hora não, né? É para testar o povo. Obrigado. Só para ver se eles estão assim, ó. Pá. E o quarto, pastor? Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tapado, para não poder o quê? Ouvir. Bom, Deus, o Senhor não vai me socorrer? Ele diz assim, peraí, ó. Minha mão não está encolhida, eu posso salvar. Meu ouvido não está tapado, eu posso responder. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus, por que o Senhor, parece que a tua mão está encolhida, o Senhor não alcança aqui, o Senhor não alcança o caos que virou a minha vida. Deus, o Senhor não ouve o meu clamor. Ele diz, ouço, e a minha mão é poderosa e alcança. Porém, mas, entretanto, todavia, contudo, verso 2 diz, mas as vossas o quê? Iniquidades, ou pecados, ou maldades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O que é a pior coisa do pecado? Qual a pior coisa do pecado? Quarto tópico, pior coisa do pecado. A pior parte do pecado é nos separar de Deus. Nada é tão ruim quanto ficar separado de Deus. Alguém pode dizer assim, eu pequei, e por causa do meu pecado eu fiquei humilhado e exposto publicamente. Uma pessoa humilhada e exposta publicamente, na presença de Jesus tem salvação. Só que dá uma mensagem, hein? A mulher pega em adultério. Foi humilhada? Foi ou não foi? Foi exposta publicamente? E todo mundo saiu depois dali, largando sua pedra, envergonhado de cabeça baixa. Aquela mulher saiu de cabeça erguida, perdoada, renovada, restaurada e com as portas da salvação abertas para ela. Por quê? Porque naquele momento que os pecados dela foram perdoados, ela se conectou à presença de Deus. Nada é pior do que ficar separado de Deus. Nada. Alguém já disse, é verdade. Sabe por que o inferno é um lugar terrível? Alguém diz assim, porque tem fogo. Ah não, mas não tem fogo não, isso é ilusão, o pessoal fala. Mas a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado. Esse é o X. Vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, o inferno vai pegar fogo. Não é o inferno que produz seu próprio fogo. É Deus que vai queimar o inferno. Mas sabe o que é a pior parte do inferno? Não é o fogo, não é o enxofre, não é o diabo, não é o tormento, o pranto e ranger de dentes. O pior é que Deus não está lá. Não tem presença de Deus lá. Não tenho para o que clamar. Não tem esperança. Não tem fé. Não tem amor, porque Deus é amor, a essência do amor é Deus. Ninguém ama sem Deus. Qualquer coisa boa que você falar, não tem. Porque se Deus não está, não tem nada de bom. A pior parte do pecado é nos separar de Deus. Não deixe nada te separar de Deus. Mas pastor, eu pequei, e agora? É por isso que a mão de Deus está encolhida, por isso que Ele não estende a mão em meu favor, por isso que Deus não ouve a minha oração. E agora, pastor, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai ser de todos nós, irmãos? Sabe por quê? Porque todos nós pecamos, a Bíblia diz, todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus. O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? 1 Coríntios capítulo 11, vamos lá. Todos somos pecadores, o que eu faço agora? 1 Coríntios 11. Verso 28, a gente cita bastante, lê no domingo de ceia, domingo agora inclusive vai ser Santa Ceia. Mas vamos lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos. Pare de julgar tanto a vida dos outros, para de querer saber da vida dos outros.
Irmão, confesso, eu tenho dificuldade de ficar perto de gente que gosta de saber demais da vida dos outros. Eu, como pastor, não gosto tanto de ficar sabendo da vida dos outros. Nossa, eu sabia que a irmã Elisângela vai me contar hoje. E eu, como pastor, mais ou menos, tenho que saber da vida dos outros, né? Está no pacote. Mas eu não faço tanta questão, não, irmão. Conta para pastor, é melhor. Outra coisa que eu tenho uma amnésia da maldade. Como assim? Vira e mexe. Alguém vem falar, pastor, o senhor lembra que o Zé Paulo deu uma surra na Sandrinha? Primeiro que isso é impossível. Ele tomaria uma ripa da Sandrinha histórica. Isso é fato, quem conhece um pouquinho os dois sabe. E a Jennifer que se controle, porque é fato. Irmãos, quantas vezes alguém veio falar e fala assim, não lembro, pastor, lembra aquele dia que a gente sentou para contar? Eu falei, irmão, lembro que vocês tiveram uns problemas, mas você apanhou dele, que apanhou dela, não lembro disso não. Graças a Deus, coisa boa eu tenho mais facilidade para lembrar do que coisa ruim, graças a Deus. Eu creio de todo o meu coração que é uma graça de Deus, uma bondade de Deus na minha vida para eu não morrer intoxicado. Porque tem umas coisas que a gente ouve muito cabulosas. E até umas cabulosas, tempo atrás eu vi que eu esqueci, vieram me falar, você lembra que isso aí me fez não sei o que, uma coisa meio assim. Eu falei, credo, fez e falou para você. Falou, mas isso aqui. Eu falei, nossa, mas a gente orou e Deus perdoou, então eu estou no coração de Deus. Lançamos no mar do esquecimento, não lembro disso não. Agora não é 100% não, viu? Tem gente que está no vermelho, tem que se acertar. Toma vergonha na cara. Agora, irmãos, se a gente aprender a se julgar mais e parar de querer saber da vida dos outros, a gente fica mais próximo de Deus, menos separado. Porque a gente fica separado quando a gente gasta o tempo que era para pintar a nossa casa. Aí em vez de pintar a nossa casa, a gente fica falando mal da pintura da casa do vizinho. A nossa continua sem pintar. E a gente acha que está arrebentando, mas o vizinho está dando um jeito. Ele pode estar com uma tinta inferior de qualidade. E a gente está com umas latas violentas dentro de casa. Você está com a melhor lata de tinta que tem. O outro está com uma lata de tinta simples. Ele dá 10, irmão. Mais uma, e enxuga. Parece que bebe a parede, aquela tinta. Aí vai. E você fica lá rindo, igual está aqui. Daqui a pouco ele terminou de pintar a casa dele, está dando uma festa. A tua está do mesmo jeito, é uma lambança. O que eu estou querendo dizer? Com carinho. Cuida da tua vida. E eu estou falando do lado bom. É se cuidar, calma. Se cuida. Se examina todos os dias. A Bíblia manda a gente procurar cuidar do nosso próximo, interceder, apoiar, instruir, encorajar. Meu irmão, não deixa Cristo não, vamos lá. Não é disso que eu estou falando. Mas cuida de si. Se examina. Para de medir os outros, para de comparar com os outros. Não, é porque o outro falou que não sei o quê, porque não sei aonde, o outro não sei o quê. Não, pera um pouquinho, deixa eu ver para mim. Antes que eu peque e fique separado é melhor eu me examinar. Eu preciso me examinar. Quarto tópico. Põe para mim, Ana, por favor. Quinto, aliás, perdão. Examine-se de quanto em quanto tempo? Sempre. Olhe para dentro de si. Deus, onde? Há algo aqui em mim. O salmista diz, sonda-me, Senhor. Pode me sondar, me conhece. Esquadrinha os meus pensamentos, o meu sentar, o meu levantar, o meu andar. Antes que uma palavra chegue nos meus lábios, o Senhor já a conhece. Sonda-me. Traz a luz, traz para fora se há alguma maldade dentro de mim. E me guia pelo caminho da salvação, me guia pelo caminho da santidade, me guia pelo caminho da eternidade contigo. Irmãos, nós precisamos gastar mais do nosso tempo focados nisso. Eu espero, creio, desejo de todo o meu coração que aqui não tenha ninguém, mas se tiver no final, você pede oração, pode ser para mim ou para o Zé Paulo. O Zé Paulo está com mais fé que eu hoje para oração de libertação. Se tem alguém aqui assistindo Big Brother, você precisa de libertação. Não estou nem aí, você não vai gostar de ouvir. Eu estou aqui para pregar a verdade. Uma baixaria. E se eu não fosse convertido, eu usaria uma palavra mais pesada ainda? Pastor, o senhor está vendo? Não, mas notícias andam. E isso aí não é... As pessoas gastam seu tempo, gente paga para ficar vigiando a vida dos outros. Já começou errado daí, varão, varoa.
O bicho já não é bom para começar daí. Deus não mandou você cuidar da vida dos outros, mandou cuidar da sua. Aí passa o dia inteiro lá, vou dar uma espiada. A casa mais vigiada do Brasil. Devia vigiar sujeira que fazem por aí e põe em ordem. Para. Examine-se assim, para de gastar tempo com bobagem. Deus quer que você acesse o melhor de Deus. Irmão, o dia tem 24 horas para mim. Para mais alguém aqui? Alguém aqui está tendo igual lembra do Unibanco, depois viu o 30 horas? Alguém consegue um dia de 30 horas? Não, porque se conseguir, você me arruma uma dessas 6 horas. Está sobrando, me dê, porque eu preciso. Não, 1 hora. Aí alguém pergunta, pastor, é pecado ouvir música do mundo? Pastor, é isso, pastor, é aquilo. Irmão, eu só vou te responder uma coisa. O tempo que você está gastando com isso aí, você podia estar estudando, aprendendo, crescendo, servindo a Deus, crescendo na intimidade com Deus, poderia, e não está fazendo? Não. Então você está perdendo tempo. Só isso que eu digo. Aqueles 30 minutos, 1 hora, quanto tempo for, fazendo algo que principalmente, roubou meu tempo com Deus, desperdício. Deus nos chamou para intimidade. Não estar com Deus é pecado. Ter esse acesso, irmãos, você já parou para pensar que ter um acesso como esse, que foi pago pelo sangue, um sacrifício como esse, e a gente desprezar e não ir para a presença dEle, isso é pecado. Não ir para a presença de Deus é pecado. Ah, pastor, é pecado. Pecar é errar o alvo. O alvo é esse, olha, estou enviando meu filho, vai morrer por vocês, agora venham para mim. A gente não vai. Estamos acertando o alvo? Não. Se examine. O que está lhe atrapalhando de acertar o alvo? O que está lhe atrapalhando de se achegar a Jesus? É isso que começa a deixar a pessoa triste, desanimada, depressiva, revoltada, odiosa. Chega nele, porque na presença dele há abundância de alegria, de amor, de graça, de perdão. Pastor, mas eu pequei demais. Pastor, mas eu sou muito lascado. Pastor, mas o meu caso. Então vamos para mais um texto, João 16, e aí nós vamos para o 6º tópico. E depois já encerro com o 7º. Deus está falando com alguém hoje aqui? João 16, enquanto você abre aí João 16, eu vou aproveitando e falando os tópicos. E o pessoal que estiver acompanhando em casa, escreve nos comentários aí os tópicos, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram. Primeiro, não há nada maior e mais importante que a presença de Deus. Segundo, temos liberdade e incentivo para pedir. Terceiro, entre com ousadia e confiança. Quarto, a pior parte do pecado é o quê? Nos separar de Deus. Quinto, examine-se sempre, olhe para onde? Para dentro de si. E vamos ao 6º, João 17, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus falando sobre sua morte e tudo mais. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do... E quando ele vier, ele já veio, o Espírito Santo? Ele já veio ou não veio? Sim. Então veio para convencer do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Já parou para pensar que não crer em Jesus é pecado? Está escrito aqui, do pecado porque não crê em mim. Ele mandou você orar e você não orou. Ele mandou a gente perdoar e a gente não perdoou porque nós falamos que nós não somos capazes. Jesus nunca vai mandar você fazer algo que, mesmo você sendo incapaz ou capaz, Ele não esteja com você para executar. Se Ele mandou, não depende da tua capacidade, depende só da tua obediência. A obediência é fé. Faça. Volto, por exemplo, Pedro anda sobre as águas. Lancem a rede do lado direito do barco. Quantas vezes Jesus mandou alguém fazer algo que parecia loucura na hora? Alguém creu, alguém obedeceu, e o milagre aconteceu. Irmãos, não crer que a gente pode acessar a presença de Deus é pecado. O caminho está consagrado pelo sangue de Jesus e a gente não vai, isso é pecado. Ah, eu não acredito que eu posso, eu não acredito que eu sou muito pecador. Acredite, sai do pecado da dúvida e vem para a vida de fé. Você pode, Jesus morreu para você se tornar íntimo, acessar a presença do papai.
Ah, é tão gostoso. Irmão, não, tem uma coisa que eu estou sentindo falta. Eu falei que vou começar esse ano aquelas orações de sábado. Eu andava assim na igreja orando, pus os louvores. Aí eu começo a andar, eu abraço a Bíblia assim, ó, eu fico dando beijinho na Bíblia. Irmão, tem umas doideiras minhas, coisa minha. Gente, isso é fantástico. E no meio daquela oração ali, a Bíblia é como Jesus ali, ó, em carne e osso para mim, em papel, né? Em celulose e papel. Ame Jesus, creia que você pode isso. Segunda coisa, além do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Só no tribunal. Vou para o Pai, vou ficar esperando para ser o juiz. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, tem saída para o diabo? Mas ele é insistente. E mais determinado que muito cristão. Tem cristão e qualquer coisa que acontece já desanima. O diabo está lá, condenado e continua trabalhando. E o marmanjo, meio-dia, segunda-feira, está em casa dizendo assim: Deus não abre uma porta para mim, vagabundo. Perdão, está pior que o diabo, cara. Não, porque o diabo já está sentenciado e levanta para trabalhar. Gente, imagina se o diabo decidisse tirar férias ou fazer greve. O diabo manda os outros fazer essas coisas, não ele. Ele não faz. Porque se ele tirar um mês de férias, nossa, eu vou ser muito mais feliz. Mais alguém? Imagina, o inferno está de greve. 2021 o inferno não vai trabalhar. Mas uma coisa eu tenho de bom para te dizer: contra a vida de quem está andando com Jesus, o diabo não vai poder tocar. Não pode, é a Bíblia que diz isso. Ele tenta, mas não tem autoridade sobre nós. Ele pode lançar tentações, mas não tem autoridade sobre nós. Autoridade, eu já entreguei a autoridade da minha vida e o governo ao Senhor Jesus. Qualquer um que queira tocar em mim ou fazer qualquer coisa comigo, primeiro vai ter que passar por cima da autoridade do meu Senhor. Sexto tópico: pastor, mas eu tenho pecado. Pastor, mas eu estou todo lascado. E eu fiquei separado de Deus por causa do pecado. Eu não me examinei, fiquei examinando a vida dos outros, pastor. E ainda o meu pecado é esse. Eu falei da vida dos outros, fuxiquei e tal. Se entregue ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar a sair do pecado. Talvez você diga: pastor, eu estou num pecado muito violento. Pastor, esse pecado é cíclico. Cíclico. Palavra chata que eu vou inventar de querer falar também, né? Em vez de falar, é de ciclos. Vira e mexe eu volto para o pecado, vira e mexe eu tropeço e caio, vira e mexe eu volto para o pecado e caio, e levanto e caio, levanta e caio. Peça ao Espírito Santo. Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, Ele vai guiar vocês em toda a verdade, Ele vai convencer vocês. Olha, para com isso, Ele convence. Nós precisamos que o Espírito Santo todos os dias esteja conosco, nos convencendo. Último tópico para a gente terminar, volta lá em... Não precisa voltar não, vamos em Eclesiastes 5, a gente já fecha lá. Qual o propósito do Espírito Santo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? O propósito de nos limpar, nos curar e nos salvar. Ele convence para curar, limpar, salvar a gente, amém? Acesse o melhor de Deus. Agora entenda, hein? Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então a primeira coisa, não há nada maior e mais importante que a presença de Deus. Nada. Segundo, você tem liberdade e incentivo para pedir, não tenha medo, entre com ousadia e confiança, que é o terceiro tópico já. Quarto, pior parte do pecado é ficar separado de Deus. Então, o que eu faço? Quinto, que é examine-se a si mesmo. Se examine, põe a vida em ordem. Olhe para dentro de si. Sexto, se entrega ao Espírito Santo. Ó, eu examinei, Espírito Santo. O que eu tenho aqui é esse pacote de sujeira, de coisa errada. Então entrega. Espírito Santo, me ajuda aqui. E o sétimo, Eclesiastes 5, 19, quando você acessa o coração de Deus, quando você acessa o melhor de Deus, aí diz assim, ó: e quanto ao homem, 5:19, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar, desfrutar do seu trabalho, isto é o quê? Dom de Deus. Assuma o que Deus te deu. Creia em tudo que Deus tem lhe dado. Creia no que Deus tem lhe entregue como promessa. O que Ele promete, Ele é fiel e cumpre. Sétimo tópico hoje para quem quer acessar o melhor de Deus. Acesse tudo que Deus tem para você. Principalmente graça. Acesse a graça, o perdão, a presença e a vida de Deus. Acesse. Não duvide, creia. Deus tem nos chamado para relacionamento. E às vezes nós nem percebemos.
que não nos entregarmos a esse relacionamento é pecado. É duvidar de Jesus, creia. Muitos não se achegam a Jesus, não se achegam a Deus, muitos não acessam o melhor de Deus por medo da rejeição. Será que eu vou ser rejeitado por Deus? E se eu chegar e Deus... Não, Jesus disse que aquele que vem a Ele, de maneira alguma, Ele faz o quê? Lança fora. Irmãos, nós passamos mais tempo, anote isso aqui que isso aqui é sério, nós gastamos mais tempo tentando nos proteger da rejeição do que construindo bons relacionamentos. Isso aí até a Jennifer balançou a cabeça e aprovou. Passamos mais tempo, gastamos mais tempo tentando nos proteger da rejeição do que construindo bons relacionamentos. Invista em construir bons relacionamentos, aqueles que te aproximam de Deus, aqueles que facilitam o seu acesso à presença de Deus. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que existe outro mediador que não seja Jesus. Estou falando com gente madura. Eu estou falando que tem gente que facilita. Tem gente que está perto, você tem vontade de orar, você tem mais vontade. Pastor, aí eu estou fazendo por causa dos outros. Não, meu querido. Você está sendo sábio, você está andando com quem te estimula a ser melhor na presença de Deus. O paralítico não podia andar, 4 amigos foram lá e levaram ele. Jesus não olhou e falou, você está com facilitadores, tem que vir direto, vinha se arrastando. Não, te trouxeram aqui, importante é que você chegou, não importa como, importante é que você chegou. O que Jesus quer é que você chegue e se renda totalmente a Ele. Construa o que é bom. Construa bons relacionamentos saudáveis com Deus e com o seu próximo. Irmãos, é tempo de acessarmos o melhor de Deus. Vamos recapitular só os tópicos, Ana? Sequência só dos tópicos, por favor. Vamos lá. Primeiro, não há nada maior e mais importante que a presença de Deus. Segundo, temos liberdade e incentivo para pedir. Terceiro, entre com ousadia e confiança. Quarto, a pior parte do pecado é nos separar de Deus, do Pai. Quinto, examine-se sempre, olhe para dentro de si. Sexto, se entregue a quem? Pode se entregar a qualquer conversinha fiada, horóscopo, ou diabo a 4. A gente que isso, que aquilo, se entrega a Deus, se entrega ao Espírito Santo, e Ele vai te ajudar. Sai do pecado, Ele te ajuda. E o sétimo, acesse tudo o que Deus tem para você, principalmente graça, perdão, presença e vida. Deus deu a mim e a você o poder de desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. E essa vida abundante não tem a ver com coisas materiais, tem a ver com a plenitude de Deus, tem a ver com estar cheio de Deus, satisfeito em Deus, e todas as áreas da nossa vida começam a ser marcadas. Eu tenho lutas, mas Deus está presente. Já estou vencendo, Deus está presente. Ainda não venci, mas Deus está presente. A presença de Deus está em todas as áreas da nossa vida. Quem crê e concorda disso? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus.